Olá, meu nome é Márcio Santos, economista, empresário na área de educação e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós convidamos novamente uma profissional muito top, que eu adoro, Maria da Penha Pereira. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer enorme estar com você. Eu que agradeço, Kendi, mais uma vez poder estar aqui falando sobre o meu trabalho, a minha reinvenção, né? Colocando para todo mundo, para você e para todos eles, o que me move a viver hoje. Né? E uma das coisas que me move é passar aquilo que eu aprendi durante vários e vários anos, muitos anos de atividade corporativa, em que eu não tinha tempo de fazer o que eu faço hoje, que é o que eu gosto de escrever, de estar com as pessoas através da escrita. Então, o Kendi, você, né, me deu muita oportunidade no sentido de fazer isso. Inclusive, ele um dia me abordou com um projeto, né? Me perguntou, você gostaria de participar de um projeto de um livro, onde várias pessoas escrevessem sobre aquilo que mais sabem, né? E aí eu achei interessante esse projeto, chamado 10 Visões, 10 ideias, 10 visões, né? E eu fiquei assim, muito entusiasmada com ele. E aí a gente começou a conversar sobre ele. Aí, nesse tempo de conversa, eu me lembrei de um colega, de dois colegas que fizeram uma formação de coaching executivo comigo, porque hoje eu sou coaching, né? E aí eu me lembrei de uma dessas pessoas, e nós marcamos uma reunião, Kendi, eu e essa pessoa, para a gente conversar sobre o livro, até porque ele também se entusiasmou. E olha como a vida é, né? Essa outra pessoa, nosso colega nesse projeto, ele me disse que há muito tempo ele estava com essa ideia de fazer um livro na cabeça. E quando eu o convidei, é como se alguma coisa dentro dele disparasse. Então, para vocês verem que não é por acaso que as coisas acontecem, que a gente encontra certas pessoas, né? Então, desta nossa reunião, surgiu o mesmo projeto do Kendi, mas de uma outra forma. Então, a gente passou de dizer 10 ideias, 10 visões, para algumas visões, muitas ideias, mas não de temas variados, de um tema central onde 10 pessoas, aproveitando a ideia inicial do Kendi, 10 pessoas colocassem a sua maneira de ver aquele tema. E por um acaso, o nosso primeiro tema, do qual até o Kendi também participou, foi um problema muito sério no nosso país, que apenas foi agravado com a pandemia, que é a educação. A pandemia, a gente viveu esses 2 anos e ainda vive, né, Kendi? Porque não acabou, né? O vírus não foi extirpado, né? Não foi destruído, né? Ele continua, mas a gente já tem aquela proteção da vacina. Aliás, internautas, é muito importante essa vacina. Quem não tomou precisa tomar, porque ela não cura, mas ela nos defende. Tanto é que vocês veem aí o vírus retornando, sofrendo mutações, mas ele não está agredindo a ponto de deixar os mortos que deixou, né? Então, voltando para o nosso assunto aqui, nós começamos o projeto nessa reunião, e aí a gente foi convidando mais 8, o Kendi, falando sobre educação e tecnologia,
eu falando sobre os desafios da educação no Brasil e os outros 8 colegas falando sobre diversos focos, diversos pensamentos em educação. Como eu estava dizendo para vocês aí, o nosso país, ele teve esse problema, que é um problema estrutural do Brasil, a educação, o desnível entre as pessoas, a diferenciação em termos de renda, falando como uma economista que eu sou na origem, né? O Brasil é um país que tem uma distribuição de renda muito desigual, né? Há muito dinheiro nesse país, mas o dinheiro está concentrado em poucas pessoas que têm muito acesso a muita coisa. Então, estruturalmente, o nosso país sempre esteve desnivelado em educação. E quando a gente pensa, eu agora falando em termos do problema econômico, o pilar onde se apoia a ciência econômica é muito simples. É assim, você tem o problema da economia, de qualquer economia você tem muitas necessidades e poucos recursos. E o trabalho de um economista, de um pensador em economia, de um teórico ou de um técnico, né, é você adequar esses recursos de forma a atender essas necessidades. Só que nós temos uma necessidade que o país não conseguiu atender ainda, que é nivelar todas as pessoas na educação. Então, a pandemia, com todas as dificuldades, as limitações que ela trouxe no Brasil, para o Brasil e no mundo inteiro, né? Nós vamos pensar que vamos focar o Brasil, que é nosso país, ela escancarou o grande abismo que existe entre a educação, a escola pública e a escola privada. A escola privada, na pandemia, eles também tiveram os alunos, os estudantes tiveram problemas, mas eles já vinham formados, porque a escola privada tem muito mais recursos tecnológicos, e você no livro fala da tecnologia, né? Tem muito mais recursos para enfrentar a pandemia. E quando a gente vai para a escola pública, gente, os alunos não tinham nem como acessar a internet. Então, Kendi, como é que você vai dar educação para pessoas que nem têm como acessar a professora? E do lado da professora, como é que essa profissional, que já tem no presencial problemas no dia a dia dela, né, para controlar os alunos que ela tem, as pessoas que ela tem na sala de aula, como é que ela vai encantar, motivar essas pessoas, esses jovens, essas crianças que não têm recurso. É verdade. Então, o profissional de escola pública, nesse período ruim que nós tivemos, ele assim, teve que se reinventar de uma tal maneira que ficou uma grande lição, né? E dessa grande lição eu vejo o seguinte: como é que a gente no Brasil, e eu falo isso no meu trecho aí, no meu capítulo, com muita honra, né? Por estar participando desse projeto, eu falo assim, como que nós podemos diminuir esse abismo que existe entre escola pública e privada no Brasil, de forma que a gente consiga incluir todo mundo? Entendendo que é muito difícil todas as pessoas serem iguais, elas não vão ser, mas pelo menos terem acesso. Então, uma ideia, das muitas ideias que podem surgir desse trabalho, é você criar uma política pública, mas não é só concedendo dinheiro, não é só concedendo recursos, porque esses recursos se perdem e eles são mal usados. Então, por exemplo, você fazer como se faz no Ministério da Infraestrutura hoje, que tem o ministro da Infraestrutura que está se candidatando ao governo do Estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Como é que ele criou condições para melhorar a infraestrutura do país? Ele fez parcerias público-privadas. Né? Então, na educação, a gente pode, de repente, também fazer.
onde a escola pública se agregue à escola privada, professores públicos trocando experiências com a escola privada, porque a escola privada tem recursos e esse daqui tem empreendedores, porque eles tiveram que se inventar, reinventar para segurar a turma que não tinha recursos. E esses aqui têm todo o recurso que pode cruzar a experiência com tecnologia. Sim. Isso conduzido, de repente, por um ministério, por uma secretaria de educação, chamando a iniciativa privada, chamando a escola privada com a escola pública e criando parceria, mas institucionalizado. Porque a gente vê grandes, boas, excelentes iniciativas por aí. Eu até estava vendo ontem um programa daquele projeto LED da Rede Globo, mas são iniciativas que se perdem, porque eles não são institucionais, eles não são criados de uma forma, formalmente, que tenha uma sequência, que tenha uma licitação, que tenha um projeto institucional. Se ele não for institucional, ele se perde. Ah, sem dúvida, é verdade. Perde controle. Perde controle, ele se perde ao longo do tempo, porque as pessoas vão desistindo. Agora, com uma parceria público-privada em educação, a gente pode pôr metas para a escola privada e metas para a escola pública. E ganha-ganha, né? Ganha-ganha, isso mesmo. Então, esse minha bandeira no nosso livro, algumas visões, muitas ideias em educação. E ele está aí para vocês participarem, para vocês lerem, para vocês opinarem, mandarem sugestões, para de repente a gente formar uma consciência, né, que possa fazer com que os estudantes de escola pública, quando diz privada, professores, eles juntos possam ser parceiros nessa tarefa, porque um país, mesmo que a gente tenha bons gestores na economia, e a gente hoje tem, apesar das patinadas do Brasil, nós temos bons gestores na área econômica. Perfeito. Só que tem uma coisa, não adianta, eu agora falando como economista, não adianta você criar boas políticas econômicas, tecnicamente muito complexas e bem elaboradas, se você não tem o agente econômico para trabalhar essas políticas e gerar o desenvolvimento. Porque, inclusive, você tem aquela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil está pleiteando a entrada aí, que tem aquele índice, o IDH. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem, para ser calculado, quanto mais próximo de um país estiver desse IDH, mais desenvolvido ele é. Mas sabe qual é a parcela de cálculo desse IDH que faz que faz a OCDE te apontar como um país desenvolvido ou não? A educação. Exato. Então, se você, em educação aí, não é só você passar a matéria, Educação é você tornar a pessoa um elemento, a educação é um instrumento para você capacitar uma pessoa a ser crítica do ambiente, a ser transformadora do seu ambiente, no ambiente onde você atua, na escola, na igreja, no trabalho, nos amigos, enfim. Você tem que ter você tem que ser essa pessoa, esse agente transformador. Então, isso é a educação. A educação não é só passar disciplina. Perfeito. É isso aí. Bem, eu queria que você lesse aqui os participantes aqui. Então, olha, as pessoas que participaram desse projeto são, na verdade, muito mais mulher que homem. Que bom! Ana Maria Florentino, Arlete Melo Salimene, Gislaine Rossi, que é muito minha amiga, ela foi minha colega na formação de coach executivo, Helena Blavatsky, Júlio César de Oliveira, que foi a pessoa que eu mencionei aqui na nossa reunião, o Kendi Sakamoto aqui, que ninguém conhece, a Leda Pena Yoshida, a Maria da Penha Pereira, que sou eu,
a Regina Braghitoni, Vanini Mandagi. Esses são as pessoas, esse é o grupo de pessoas que gerou este projeto. Algumas visões, muitas ideias em educação. Ele é o início de um projeto que busca, que vai ter continuidade com outros temas, com outras pessoas falando sobre diversos temas de diversas esferas. Perfeito. Então, ficou realmente maravilhoso. Tá? Um abraço a todo mundo que participou, né? Uma honra ter estado aqui com vocês aqui nesse projeto. Ô Penha, nós estamos aí nos finais, você é sempre bem-vinda. Tá? Muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, seus contatos. Eu queria ressaltar aquilo que eu falei, que eu coloquei até como uma frase de destaque no livro, que a pandemia trouxe para a educação, na verdade ela trouxe uma coisa ruim e trouxe também uma coisa muito boa. A coisa ruim é que infelizmente escancarou o nosso problema, o nosso desnível educacional, a nossa falha educacional. A coisa boa é que ela fez com que tanto o estudante quanto o professor revissem o que é educação. Então, o estudante, ele teve que ter autonomia, responsabilidade e consciência. Autonomia para ele gerir o próprio desenvolvimento. Responsabilidade de saber que ele, no futuro, vai ser um instrumento de mudança do país. E consciência de saber que sem educação ele não vai a lugar nenhum. E o professor, ele se viu num papel não mais de uma autoridade na sala de aula, mas de um parceiro, um coach, aquele que conduz a pessoa a encontrar o seu próprio caminho. E vocês podem me encontrar no telefone, no celular, WhatsApp, 11 99997 2863, no Instagram, Maria da Penha A. Pereira, no Facebook, Penha 0606, e no LinkedIn também, Maria da Penha A. Pereira. Muito obrigada, Obrigado, muito obrigada a vocês. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica escritora, Maria da Penha Pereira. Nós vamos mais uma Gestão Executiva. Continue com a programação da TV Relacionamento. Um grande abraço e até a próxima. Abraço.